Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. A promessa é para vós e vossos filhos, uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Acesse campanhaapromessa.com.br, uma realização CGADB e CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 13. A oração de Paulo em favor do seu espinho. A paz do Senhor, amados. Tudo bem? Eu sou o pastor Marcos Tedesco e estamos aqui para comentarmos, fazermos alguns apontamentos, mais uma pré-aula aí para a classe dos jovens. A lição desse trimestre é essa aqui. Ensina-nos a orar, Estamos aí já na lição de número 13, prevista para o dia 28 de março de 2021. E diz o seguinte, o título da lição, a oração de Paulo em favor do seu espinho. Bom, antes de iniciarmos a lição, eu quero, de coração escancarado e dilatado, eu quero agradecer a todos vocês por terem me permitido caminhar com vocês ao longo do trimestre. Foram aí já 12 lições, essa é a 13ª ministradas, e aqui eu trago alguns apontamentos, algumas colocações, embora são apenas algumas ajudas, mas lá na sala de aula, Deus tem permitido que eu esteja lá com vocês através do que está escrito nessas lições. Para mim foi uma alegria muito grande, uma honra muito grande poder comentar, escrever sobre a oração e poder ver essas lições nas mãos de vocês, professores, professoras, de seus alunos. Eu me sinto muito agradecido. Eu também quero, de forma muito especial, muito carinhosa, agradecer ao nosso querido irmão Ronaldo Rodrigues de Souza, que é o diretor executivo da CPAD. Quero também agradecer ao pastor Alexandre Coelho, que é o gerente de publicações, e ao pastor Sérgio Melfior, meu pastor presidente aqui na cidade de Joinville, o homem que Deus tem permitido que seja uma referência na minha vida. Quero agradecer muito porque é através da bênção desses homens, colocados e levantados por Deus, que a minha vida tem sido, tem tido essa possibilidade de alcançar vocês aí através desses estudos de escola dominical. Eu agradeço muito. Quero também fazer um agradecimento especial nessa última lição, acho que a última lição permite, Eu quero agradecer em especial também o pessoal que está aqui no estúdio comigo gravando essas lições, Foram 13 gravações, o Gabriel, o Abimael, também o pastor Cássio, toda essa equipe, pastor Eliseu, toda a equipe aí que de alguma forma faz com que essa conversa, essas imagens chegue até a sua casa e lá na CPAD também, Toda a equipe ali de jornalismo, muito obrigado pelo carinho, que Deus continue usando vocês para levar até as pessoas dos lugares mais distantes a mensagem de Deus, o carinho aí, que Deus tem pelo seu povo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado mesmo. Amados, olha só, o tema de hoje, a oração de Paulo em favor do seu espinho. Os objetivos são 2. Eu sempre falo dos objetivos porque nós já falamos em diversas lições da necessidade de nós observarmos, acompanharmos a execução, o alcance da realização desses objetivos. O primeiro deles, de mencionar o valor da experiência na vida cristã.
e compreender o contexto da oração de Paulo pelo seu espinho, ok? Importante alcançar isso. E nós temos a interação e a orientação pedagógica. Lembrando que a interação ela é voltada ao fazer docente ao longo de toda a história de vida do professor, né? Já a orientação pedagógica ela é voltada para essa lição específica, tá bom? Então é interessante você percebeu que a interação ao longo das 13 lições ela trouxe questões super importantes para todos os professores. Fica até a recomendação, né? Tire uma foto dessa parte aqui, compartilhe com os professores que são seus amigos, né? Peça para eles darem uma olhadinha. Tem dicas muito, muito interessantes nos quadros interação, que vão além dessa lição específica, tá bom? E a orientação pedagógica, como já falamos, é para essa lição. Vamos conversar um pouquinho sobre o quadro interação dessa lição? Vamos lá? É o seguinte, pessoal, acompanhem comigo aqui. Olha só, a interação ela faz para nós aqui uma provocação, um chamado, aonde nós temos, né, uma gama muito grande de aprendizados realizados. Nós temos aprendidos aí com os alunos vários conceitos, isso é muito bom, só que agora, né, nós vamos perceber que muitos alunos tem uma tendência no final do ciclo de simplesmente se dispersar. Acabou o trimestre, vou ficar aí uma semana, 2 fora. Alguns, por exemplo, acaba trocando a lição, aí tira uma férias de um domingo ou 2, né? E é importante você ter com eles o fechamento também do conteúdo, mas não o fechamento no sentido de encerramento, mas você poder fazer também um levantamento do que foi estudado e você ficar reverberando isso com eles. Então é muito interessante nesse primeiro momento pensar como é que eu posso fazer com que eles não se desconectem da lição, fazer com que eles não se desconectem do trimestre, não se desconectem da aula, da próxima lição que vai entrar, fazer com que eles estejam conectados em todos os momentos. E uma forma de você poder fazer essas conexões, inclusive uma transição legal de uma lição para outra, é usando algo muito próprio dessa geração que nós temos aí na classe dos jovens, que é chamada de geração, principalmente a geração Z, né? A grande maioria está nessa geração, que é uma geração que já nasceu em um mundo hiperconectado. É o pessoal que hoje está com 20 anos, 25 anos de idade, é um pessoal que já nasceu num mundo onde tinha tablet, onde tinha vários instrumentos nesse sentido, né? Ou pelo menos já eram crianças crescidinhas quando tinham acesso a esse material. E o que acontece, né? Eles interagem muito através dessas plataformas. Então converse com eles e peça para que eles, juntamente com você, possa ficar reverberando essas verdades que foram aqui aprendidas, né? Peça que eles façam banners, peça que eles façam artes específicas acerca da oração, né? Use ali algumas questões que foram pontuadas na lição. E peça com que eles façam, a partir disso ali, uma divulgação, né, um trabalho de evangelismo, levando mais pessoas a refletirem sobre esses temas, mas também eles próprios a estarem sendo constantemente provocados por essas questões, né? Alguns momentos de reflexão que nós tivemos, algumas perguntas onde eles foram confrontados, ressuscite essas perguntas mais para frente. Pessoal, lembra, alguns meses atrás, conversamos sobre tal temática, algumas semanas atrás, né? Você já pensou sobre isso novamente? Como é que está a sua vida hoje com relação a esse propósito? Façam coisas desse sentido, né? Isso é muito importante. Então, crie no ambiente virtual, né, propostas de extensão das atividades vividas e motive eles a ter um comprometimento ainda maior com a escola dominical e com o reino de Deus, usando os meios digitais. Isso com certeza será muito encantador. E agora vamos para a orientação pedagógica de hoje. Pessoal, olha só, a orientação pedagógica, ela tem
um papel, nesse momento, muito interessante de fechamento, né? E já que estamos fechando o trimestre, nada melhor do que buscar fazer com eles aí uma atividade tanto de síntese, onde você pode chamá-los a pensar as coisas principais que foram aprendidas ao longo do trimestre, fazer um grande organograma das principais pontos estudados. Talvez vocês tenham feito aquela dinâmica pedida, que foi solicitada lá na segunda lição, de fazer aquele organograma com os personagens e tal. É hora, quem sabe, de trazer esse organograma agora todo completo e mostrar para eles e tentar tirar dali algumas reflexões. Lembremos, né, que Paulo a gente já começou a ver na lição passada, ou seja, já temos aí bastante completo também o item que fala de Paulo, né? E diante disso tudo, né, faça ali um fechamento com eles, faça uma oração de gratidão, crie também um momento de descontração. Às vezes é o dia, quem sabe, para levá-los, né, para fazer uma aula ao ar livre, ir num parque da cidade, né, ou fazer ir na casa de alguém ali, fazer um lanche diferenciado, né? É legal isso aí, é importante um retiro. Já pensou que coisa linda, né? E lembrando também que é também fechamento de trimestre em todas as outras classes. Quem sabe fazer algo também, inclusive a nível de toda a escola dominical da sua congregação. Converse com o seu superintendente, pense em possibilidades e com certeza elas serão inesquecíveis, tá bom? Bom, pessoal, a questão que eu quero trazer para vocês agora é uma análise, uma olhadinha então agora nos tópicos, né? Vamos lá? Lição 13... a oração de Paulo em favor do seu espinho, e nós vamos já para o primeiro tópico, né? São dois grandes tópicos nessa lição. O primeiro tópico é o seguinte, olha só. Primeiramente, o primeiro item desse tópico é um tópico que fala sobre as visões celestiais. Gente, que coisa linda esse texto, que profundidade desse texto, que experiência maravilhosa que Paulo nos passa aqui nesse pedaço, nesse fragmento bíblico aqui. Então ele vai primeiramente fazer uma menção, e isso aqui é muito importante, sobre a questão do testemunho. O primeiro tópico chama-se Visões Celestiais, e ele tem 3 subtópicos: o valor de um testemunho, o inefável na vida do crente e experiências que edificam. E o primeiro tópico, que fala sobre o valor de um testemunho, ele é muito importante de ser destacado. Porque às vezes nós vivemos uma experiência, às vezes nós vivemos algo que acontece, alguma coisa que tem nos tocado, nos marcado, nos impressionado, e nós acabamos muitas vezes por não compartilhar isso. E nós precisamos entender a preciosidade do testemunho na vida do crente. Nós precisamos trazer isso, né? Ou seja, nós precisamos compartilhar com as pessoas os testemunhos das nossas experiências com Deus. Outra questão muito importante também, Paulo conta um testemunho aí, né? Onde ele ouviu palavras inefáveis. E o que é o inefável na vida do crente? É muito interessante, porque inefável, se a gente for olhar no dicionário, né, eu tenho aqui uma definição, por exemplo, do dicionário Wise, e ele coloca o seguinte: é algo que não se pode descrever por causa da sua grandeza, poder e beleza. Ou seja, o inefável, ele é algo tão grande, é algo tão maravilhoso, é algo tão impressionante que eu não consigo descrever em palavras. Não tem como descrever. E é isso que Paulo vê na sua visão, e mesmo não conseguindo descrever em palavras, tamanha é a magnitude do que ele viu, mesmo assim, ele chega e ele testemunha, porque ele entende que aquilo é importante para a edificação das pessoas. Amados, não vamos perder a oportunidade maravilhosa de testemunhar acerca das experiências que Jesus Cristo nos permite ter. Jovens, vamos testemunhar acerca do amor de Deus. E são experiências essas, já estamos no subtópico 3 do tópico 1, né? São experiências essas que edificam. Isso é muito importante. E essa edificação, ela acontece através do nosso relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, né? Olha só, lembremos sempre de que tudo que vivemos é envolvido em um processo.
um trabalhar diário, um constante aprendizado em uma íntima relação com o Espírito Santo de Deus. Invista nesse relacionamento, se permita investir no relacionamento com o Espírito Santo. E aí no tópico 2 da lição vamos falar um pouquinho mais do espinho na carne. Com certeza, algo que tem despertado muita curiosidade nas pessoas, qual é esse espinho e tal. Vamos dar uma olhadinha. Aqui no livro de apoio também, né, a gente fala um pouquinho mais sobre o espinho na carne. É algo bem interessante para ser visto, para ser pontuado, né? O tópico 2 vai falar sobre isso e no subtópico 2.1 falamos então especificamente sobre o espinho. E aí tem algumas desconfianças, há algumas ponderações a ponto do que pode vir a ser, né? Ali nós colocamos quais são essas possibilidades, possivelmente, né? Embora possam ser outra também, mas nós falamos que esse espinho vivido aí por Paulo, ele passa uma ideia de sofrimento, ele passa uma ideia de dor, né? É um momento muito difícil e nós temos que entender que o espinho, ele tem, como figura de linguagem, ele nos mostra que Paulo vivia assolado por algo que trazia a ele sofrimento, trazia a ele dor, e nós também podemos passar por isso muitas vezes, né? A pergunta que eu faço para você, professor, qual é o seu espinho na carne, né? Qual é o meu espinho na carne? Ou seja, quais são os nossos grandes sofrimentos aí, né? E nós podemos tê-lo em forma de uma aflição, de uma humilhação, de uma doença e outras tantas possibilidades. O segundo ponto que é destacado nesse grande tópico é a questão do crescimento, né? Nem sempre Deus ele vai tirar esse espinho, porque às vezes o espinho ele é um meio que nós temos também de crescer, de aprender, de nos ensinar a sermos mais dependentes de Deus, né? De buscarmos mais a orientação do Espírito Santo acerca do que fazer, né? Ou seja, nós precisamos entender que muitas vezes a nossa dependência do Espírito Santo nos move a viver experiências impressionantes. Olha só isso aqui, gente, olha só. Quando nos colocamos totalmente nas mãos do Espírito Santo, ele age em nós. Vejamos alguns exemplos. Quem era Neemias? Um simples copeiro na corte de um rei pagão, mas nas mãos de Deus, Neemias foi tremendamente usado para a reconstrução. Não só dos muros de Jerusalém, mas da identidade de um povo que já não tinha esperança. Pense que maravilha! Então, quando nós estivermos sofrendo as agruras do espinho na carne, que nós possamos olhar para Deus e orar e buscar a Deus e dizer, Senhor, que eu possa crescer através dessa experiência. Eu quero ser direcionado por Ti, cuidado por Ti, dirigido por Ti. E, por último, né, a possibilidade das correções, né? Nós somos corrigidos mediante essas experiências, essas realidades. Amado professor, deixa eu falar para você uma coisa. Não deixe de ler os subsídios 1 e 2 dessa lição. O subsídio 1 é escrito pelo pastor Lawrence Richards, uma experiência maravilhosa que ele relata, ok? Uma impressão acerca dessa experiência de Paulo. E o subsídio 2 é um texto maravilhoso de Orlando Boyer, no livro Heróis da Fé, aonde ele traz ali uma experiência vivida pelo grande herói da fé, David Livingstone. Leia. Com certeza você vai usar essa experiência, essa ilustração do subsídio 2, com certeza você vai usar isso na sua aula de escola dominical quando falar aos seus jovens, tá bom? Amados, muito obrigado. Fico muito feliz de poder ter passado com vocês essas 13 lições aqui, né, escritas com tanto carinho.
E o meu desejo é que você possa, enquanto professor, ter sido muito acrescido com essas reflexões, que o Espírito Santo de Deus possa ter tocado abundantemente no seu coração. E o meu desejo maior ainda é que os seus jovens possam, ao final desse trimestre, ao estudo dessa 13ª lição e ao estudo de todas as 13 lições que nós estudamos, eles possam dizer: nós somos jovens diferentes, nós vemos a oração de forma diferente. Esse é o meu desejo. E mais uma vez, a minha gratidão à CPAD pelo apoio e por ter confiado em mim o comentário dessa lição, e também o meu grande agradecimento à IEADJU, na figura maravilhosa do meu pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, homem que Deus colocou, me permitiu ter e olhar e vê-lo como minha referência de fé, minha referência como homem de Deus. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe, bons estudos e fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. CPAD, a editora da Escola Dominical.